Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Quinta-feira, 11 de abril. Um legado de amor. Este foi o legado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Satanás ele se rebelou contra o governo de Deus, mas a palavra de Deus diz, em especial, também nos evangelhos, que Deus é amor, né? E a sua palavra revela isso. E a vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi exatamente um legado de amor, que foi seguido pelos discípulos e por outros cristãos ao longo dos séculos. João 13, no verso 35, é dito, Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E foi exatamente isso que aconteceu na igreja de Atos. Eles se amavam e todos reconheceram que eles eram discípulos de Jesus. O amor era a norma da comunidade cristã, ou das comunidades cristãs nos primeiros séculos. Infelizmente, hoje é bem diferente, né? No ano 160 e no ano 260 houveram duas pandemias, né? Uma conhecida como a peste antonina e a peste de Cipriano. E nessas duas pandemias houveram uma das maiores revelações do amor de Deus por meio do seu povo, né? Essas duas pandemias que devastaram o mundo, como diz aqui na lição. Os cristãos da época ministraram aos doentes. O ministério altruísta dos cristãos causou enorme impacto. Milhões de pessoas no Império Romano se tornaram crentes durante essas pandemias, exatamente por verem o cuidado dos doentes e moribundos que tinham esses cristãos em Jesus Cristo, esses crentes, e isso provocou admiração e interesse de pessoas por meio do Império Romano. No livro The Rise of Christianity, de Rodney Stark, narra um pouco, né, do que ocorreu nesta época. O autor descreve que durante a segunda pandemia, toda a comunidade cristã, que ainda era judaico-cristã, em sua maioria, tornou-se praticamente um exército de enfermeiros que proviam as necessidades básicas para a sobrevivência da comunidade. Bem diferente também do que ocorreu na Covid, né? Enquanto uns estavam com medo de visitar as pessoas, outros que queriam visitar as pessoas não queriam receber visitas, né? Uns por medo de doença, outros por medo das restrições que os governadores e prefeitos estavam impondo, né? Familiares também, não ficar falando, enfim. Mas nessa época aqui, né, dessas duas pandemias, não havia tanta informação, a ciência não era avançada como hoje, né? E hoje a gente viu que tinha que fazer a higienização correta, com álcool em gel, por exemplo, e outras também formas de prevenção da enfermidade. Então esses cristãos, eles mostraram realmente amor, sem limites, sem se importar com o perigo, né? Dionísio escreveu, falando sobre a pandemia, a segunda pandemia de Cipriano, que Dionísio escreveu um longo tributo aos heróicos esforços de enfermagem dos cristãos locais, muitos dos quais perderam a vida enquanto cuidavam dos outros. Muitos foram ali infectados e terminaram atraindo a enfermidade para si, né? E terminaram também perdendo a vida. Mas perderam a vida realmente no campo de batalha, fazendo aquilo que Jesus fazia, cuidando das pessoas e levando o Evangelho eterno para elas. Que aprendamos realmente do nosso Senhor Jesus Cristo, que aprendamos com a igreja primitiva de Atos, que nos tornemos realmente cristãos de fato e sigamos esse legado de amor. Que Deus te abençoe, que você tenha um maravilhoso dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém.